O Eterno ele manda então o Tikkun. O Tikkun pode ser um desemprego, uma ruptura numa relação, um projeto que não dá certo, um filho que vai trazer problema para você, um Meu roubo, Deus. uma doença, tudo. Veja, quando nós somos jovens, não é? Principalmente aqui no nosso país, que é um país que é cristão, assim, mas é uma bagunça, né? É uma bagunça. Justamente por causa do baixo nível intelectual do entendimento da Torá, e a gente vê que essas pessoas, entre aspas, elas não conseguem gerar dentro dos seus filhos uma responsabilidade contra a Torá. Haja visto que eles se alimentam do emocionalismo. Então eu sinto, eu faço. Eu vivo aquela emoção e aquela emoção ela não suprime as minhas más midotes, os meus lados negativos. E aí nós temos hoje no Brasil, né, uma total desconfiguração. É muito palavrão, é muito. A pessoa está botando um hino, daqui a pouco está colocando um palavrão, e daqui a pouco não se cuida, não cuida da boca, não cuida dos seus pensamentos, etc. Quando jovens, nós nos colocamos que somos eternos. Então a gente começa a nossa juventude ali, crescemos, 15 anos, achamos que já compreendemos, existe uma luta interna muito grande, né, nessas mudanças de etapa da vida, enfim. E somos eternos, na verdade, até que o eterno comece a ferir o corpo com a idade, é, com doenças, com problemas, a gente acaba é, ficando com o ego cobrindo todas as coisas, porque nos achamos especiais demais, somos fortes demais, somos tão elevados, não é isso? Então, tudo isso significa que a gente precisa ter o ego quebrado. E o ego vai ser quebrado em cima da roupa, que é o corpo. Muito bem. E aí, quando nós cometemos um pecado, ou esse pecado ele vai surgir em certo momento da nossa vida, justamente porque a gente tem esse erro dentro de nós, a gente tem esse erro dentro de nós, e esse erro ele tem que ser consertado. Como que ele vai aparecer? Como que ele vai aparecer aqui? Ele vai aparecer como um problema que vai acontecer na nossa vida. Uma doença, como eu disse, um desemprego, alguém que vai nos ofender, mas o erro mesmo está dentro de nós. Aquilo abriu aquele portal para isso que nós chamamos, pode ser de um anjo, não é? Uma energia, um problema, que é para alertar a pessoa sobre a responsabilidade que ela tem sobre essa vida e que essa vida ela é limitada, ela é passageira. A gente deve é, pegar essas questões e muitas vezes agradecer, agradecer por esses processos que acontecem. Porque enquanto a pessoa não passou pelo processo, como foi o processo de Iov, é aquela parte do Iov que é o ego, enquanto ela não passou por esse processo, ela não entendeu para que ela está aqui. Ela está aqui somente para estudar a Torá
e somente para retificar a sua alma. Não conseguiu retificar uma parte dessa alma, quando a gente vê lá que Deus ele castiga os ímpios que não amam a sua lei, eles vivem só até a quarta geração, ou seja, quatro reencarnação, e aqueles que amam a lei do eterno vivem até 1000 gerações, são aqueles que buscaram estudar essa Torá mesmo tendo seus defeitos no seu corpo espiritual. No final, depois de todas essas reencarnações, você vai ter que mostrar um corpo espiritual que vai ter que ser montado. Esse corpo espiritual ele tem que ser montado e ele tem que ser construído. Perceba, isso é encarnação após reencarnações. Existem midotes dentro da pessoa, sentimentos, desejos, formatações que é quase que impossível. E a pessoa demora uma vida toda para entender aquele aspecto, tá vendo? Quando ela tem um entendimento, é preciso, não só entendimento, é preciso um ponto emocional, um ponto onde ela possa, né? Ela não tenha só a ideia, aquela ideia que passa, mas ela percebe, não, é aqui nesse ponto que eu tenho que mudar. E não simplesmente uma coisa somente emotiva e somente religiosa. Não, eu tenho que ser uma pessoa melhor, mas não existe vida nisso. Não, eu tenho que projetar isso e caso eu não alcance, eu tenho que pedir o Eterno para me ajudar mais. Como a gente sabe que essas partes emocionais e psíquicas das pessoas são muito profundas, ainda tem um subconsciente, etc. Então a pessoa demora muito a compreender uma coisa. Veja, essa argumentação é muito séria porque isso não se dá somente no mundo espiritual. Quando a gente fala não se dá no mundo espiritual somente, não se dá só no mundo da Torá, dá em todo mundo que é espiritual, porque tudo que a gente está vivendo é uma sombra do espiritual. A ideia, o pensamento, a construção é tudo do espiritual. O nós que não percebemos isso. Nós achamos que para se ter algo espiritual é preciso chegar no nirvana, né? Entre aspas, é uma brincadeira, mas é preciso chegar no nirvana, é preciso que a pessoa ela tenha que ver uma visão, e etc. Não, tá tudo na Torá, tá escrito lá as questões agora. No novo nível de entendimento, é o que a pessoa deve perceber para ela mesma. A formatação interna, ela foi dada pelo Eterno? Sim, lógico que sim. Mas nós também fomos criados no nível de só procurar o Eterno quando nós precisamos. E aí existe uma complexidade grande dentro disso. Porque depois nós não poderemos, ninguém nesse mundo, creiam nisso, absolutamente ninguém poderá falar que o Eterno não deu todas as oportunidades, todas as, sabe, todas as. Quando eu chegar lá do outro lado, ele vai falar: pô, mas eu até te mostrei, eu te dei aquele castigo lá para você entender. Aí a pessoa, mas era para isso? Sim, era para isso. Mas como nós estamos ligados ao fator ainda muito idólatra que permeamos pela nossa vida e essas questões de que Deus vai curar, Deus vai fazer, e etc., nós não percebemos que tudo vem da mão do Eterno. Ele, quando se apresenta para Moshe, ele não enganou Moshe. Moshe perguntou, ele viu a sarça ardente, quem é o Senhor? É, ele falou, achei achei e mandou ele pegar, botar a mão dentro do casaco, ela saiu leprosa, depois botou novamente sal curada, mostrando que ele que cura, ele que adoece, mandou ele jogar o cajado no chão, e o cajado que era vegetal se tornou animal. Veja, é um nível de subida ali da letra Vav, adentrando nos mundos espirituais, e não é realmente a questão da lepra, da mão ficar branca, é se você pode ficar egocêntrico em recepção ou em doação, essa é a lepra falada ali, e a questão também da água, né, ela é a transformação em algo biológico, no sangue. Então, essas metáforas são para mostrar que tudo
E principalmente tudo, quando eu digo, é na responsabilidade de cada vida que nós temos nesse mundo, porque imagine, é, um ser humano ele é complexo demais, cada história ela é complexa demais. Cada vida ela tem que ser muito bem encaminhada. E é por isso que a gente precisa de moréis, a gente precisa de pessoas que realmente entendam esse aspecto, não de líderes, não é? Que vão levar as pessoas para um nível, sabe, de segmento religioso. A gente precisa de pessoas que eduquem almas, que ensinem as pessoas a verdade, sem enganá-las, não é? A religião ela engana muito, porque ela te convida para um milagre, ela te convida para algo que é realmente dentro de um sistema de recepção. E aí o que acontece com isso? Nós temos histórias de reencarnação dentro da Torá, onde as pessoas só voltaram por causa dessa recepção e acabaram então tendo que passar por situações muito difíceis. Quais são as situações difíceis? Nós priorizamos essa vida. Nascemos aqui, agarramos com todas as forças essa vida, nos movimentamos por ela sempre à frente no tempo. A linha que segue e nos força a avançar faz com que nós nos preocupamos até muitas vezes com muitos objetos. Nós nos preocupamos com os objetos, com o que nós temos, com nossos carros, nossas casas e até com os seres humanos que nos cercam. Quando eu falo nos preocupamos, não no quesito da preocupação de se importar com alguém, de amar realmente alguém, enfim, não é nesse aspecto. Nós nos preocupamos porque nos sentimos donos, né? Nos sentimos donos dos nossos cônjuges, nos sentimos donos de tudo, dos nossos filhos, quando na verdade isso tudo é transitório. Né? Pode ser transitório, dependendo do que tenha que acontecer na vida da pessoa. Enfim, e a pessoa ela tende a se pegar tudo isso, é natural, porque nós estamos no mundo do corpo, da recepção, mas não entende que tudo isso é um processo para que a alma dela possa se elevar, para que ela possa entender a Torá. A própria doença em si faz parte disso. Por isso que eu citei que o Eterno é quem adoece, é ele quem cura. Existem doenças que são para a vida toda. É um anjo que a pessoa gerou ali. E por que esse anjo foi gerado? Muitas vezes não se sabe se foi uma questão que está ligada à vida passada dela, ou se é algo de um pecado que ela cometeu agora. Os pecados, eles são imensos. Lashon Hará, adultério, idolatria, idolatria não revelada. Enfim, é um leque de situações que podem trazer o afastamento naquela parte da alma do Eterno. O Eterno, tudo que tem dentro de você, ainda que o Eterno esteja longe, é Ele que mantém, Ele que vai criando, tá vendo? Cada pensamento que eu tenho, cada palavra que eu vou falar, cada sentimento, cada desejo, é Ele que cria. Eu tenho o poder de decidir como um pedaço de alma e o que eu faço com esses desejos, porque tudo é desejo. Nós somos 100% desejo. O que, que eu faço e como uso esses desejos? Eu posso pegar desejos bons, ou seja, vamos lá, a gente citou a questão da tzedakah. Eu posso fazer tzedakah e me orgulhar de fazer tzedakah. E até me emocionar quando eu faço tzedakah. E diz os nossos sábios que isso é o ego. Ou seja, como que eu posso me orgulhar se eu não tenho nada? Eu tenho essa vida que Deus me deu, ele tudo é ele que me dá, como eu posso que me orgulhar? Agora, quando surge o problema na vida espiritual, na vida, num casamento que se rompe, numa doença, num projeto que fale, é porque o Eterno se retirou daquela parte da sua vida. E ele mudou os astros, olha, ele deixou você na mão dos astros. E aí o que que acontece? Quando você fica na mão dos astros vão botar o seu ticum sobre a tua cabeça.
Quando esse ticum desce, então a pessoa provavelmente não vai conseguir resisti-lo. Mas o que acontece é que se ela desperta e se dá tempo ainda, não é? Dela retornar para a Torá e começar um processo de techuvá muito sério. Por quê? Um processo de techuvá não pode ser um processo de cura. Porque esse processo de cura, ele entra em Lolishimá, ainda que é permitido que a pessoa entre por esse sistema, ela entra com um desejo de recepção, um desejo de cura. E possa ser que o Eterno não queira curar ela por toda a vida, porque ela tem que pagar um processo. O que que acontece? Então ela volta, não é curada e ela não tem mais força para ir para a Torá, porque o desejo era impróprio. O desejo não era a pura vontade de agradecer o Boreolã por toda a sua vida e tudo que ele fez por você. E até mesmo o despertamento desse ticum que você tem que ter para consertar o que você tem internamente. Com essa perspectiva, quando nós olhamos a Torá, nós vemos que a Torá é um livro gemátrico, matemático, e que ele não tem erros. Por que isso existe? Para mostrar que não existe erro nas somatórias, não existem erros nas somatórias das nossas vidas. Então, tudo o que nós vamos fazer durante esse dia, não é, está sendo agora criado por Hashem. Hashem está mandando a força para você, ele está te dando desejo, ele está criando dentro de você talvez um desejo de estudar a Torá e também um desejo contrário para não estudar essa Torá. E aí qual é o seu desejo de estudar a Torá? Eu vou estudar a Torá para ser rico, você estudar a Torá para ser curado, vou estudar... Não, isso não se aproxime da Shem. Porque primeiro ele falou que não aceita suborno pelo pecado, a gente já viu isso. A Shem não aceita suborno. Se você pecou, você pode alimentar 1 milhão de pessoas, etc, etc. Você vai pagar pelo seu erro. Existe dentro da religião essa coisa, né? Da pessoa, vou fazer uma tzedakah para ajudar nisso, naquilo. Não, isso não existe na Torá. Ou você é bom, ou a Torá está te fazendo uma pessoa boa, ou ela está te fazendo uma pessoa que não é boa. A gente deve entender também que a Torá não está falando desse tipo de bondade ou maldade, porque pode ter uma pessoa que é boa e quebra toda a Torá, e pode ser uma pessoa que é má, entende que é má, mas estuda a Torá e tenta mudar, e ela pode se tornar boa. E a pessoa que é boa, ela pode se tornar má pelo quesito de que ela não entende essa Torá. Os níveis de bondade dela é uma argumentação dentro de um nível mais para esse mundo. A Torá não tem nada a ver com esse mundo. Então, é como um juízo, né? Nós recebemos o juízo em determinado modo, o juízo cai sobre as nossas cabeças e aí é hora de correr. O que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, foram esses aspectos do juízo que cai dos tribunais celestes. O negativo e o positivo são tribunais do eterno, mas o juiz é ele. Por isso que quando uma pessoa morre, a gente fala Baruch Dayan Haemet, o Senhor é juiz da verdade. Aquela pessoa que morreu não é uma vítima, não é um pobre coitado, independente da idade do corpo que ela tem, a alma que está ali é muito antiga e está passando por um ticunim. Como não existe erros nessas questões do que acontece na nossa vida, em todos os aspectos, até mesmo uma briga familiar, isso significa que aquilo ali está acontecendo para que eu possa exatamente ter o meu masal consertado, para que eu tenha uma compreensão profunda. Mas a gente não olha os pormenores, a gente não se preocupa, os minutos vão passando, a vida vai passando, cada minuto que passa é um minuto a menos que você tem, e a gente não se preocupa com isso. Nós estamos preocupados com qual tipo de café nós vamos tomar daqui a pouco, se fulano de tal vai vir na nossa casa, qual vai ser a reportagem, onde teve uma enchente, quem matou quem, e todo ano a mesma coisa se repete. E aí,
a gente acaba não conseguindo perceber essas coisas porque a gente não estuda a Torá. A gente não estuda os conceitos de Torá profundamente e não entendemos a questão do Gigul Neshama. Perceba, se uma pessoa teve um problema na vida passada e ela arrancou o olho de alguém, ou usou o seu olho para profanar a Torá, ou fez algo nesse sentido, então nessa vida o Eterno manda que essa visão dela, ou os dois olhos, ou um só, não vai ter mais visão. Ela está pagando aquilo que ela fez com o outro, olho por olho, dente por dente, na reencarnação. Por isso que nós não podemos, de forma alguma, de forma alguma, nos sentenciar a não entender esses processos divinos. Por isso que nós também não devemos nos meter no ticum das pessoas. Aqueles que querem consertar, a gente vai ajudar. Aqueles que não querem, o que, que você e eu podemos fazer? Somos melhor que o Eterno? Somos mais misericordiosos do que ele? Afinal, esses ticunim são misericórdia pura. Imagina, na verdade diz que quando Hashem ele não se preocupa com a pessoa, ele dá tudo para a pessoa, para que a pessoa não possa entender que ela está no ticum, e aí ela vive a vida toda sem reclamação, e aí não tem mais nada do outro lado. Veja, nós temos que transformar as nossas reclamações em rezas. Obrigado, Hashem. Obrigado, né? Fazer como todos os sábios faziam. Fazer como nossos sábios faziam e entender todos os processos. Entender pelo que a gente está aqui. A gente não está para ser curado, a gente está para estudar a Torá e acabou. Aqueles que estudam vão compreender todo o processo, aqueles que não estudam não vão compreender o processo. E aí o que, que vai acontecer? O que vai acontecer é que muitos desses processos vão ser cobrados. E esses processos, infelizmente, não é reconhecido, justamente porque a gente, não tem um conhecimento pleno da Torá. As pessoas têm conhecimento da religião. Elas conhecem a religião, elas conhecem a barganha com o Eterno. Olha, se eu fizer determinada coisa, se eu fizer determinado rito, se eu fizer determinada questão, logo eu estarei bem curado. E vivem mentindo para as pessoas porque não é assim que funciona. Tudo funciona segundo os julgamentos celestes. Pode ser que você comece a estudar a Torá e você tenha uma pequena melhora. Ou pode ser que você piore, porque o Eterno vai mostrar a intenção do seu coração dentro de você. Ele vai mostrar, ele vai escarnificar aquilo ali, vai cavar, cavar, até chegar na hora que você vai falar assim: caramba, eu não tenho saída. Realmente eu não tenho saída, meu Deus. Para onde eu vou? É como a história de Jonas, que a gente acabou de ver, né? Então, a gente tem que entender esses processos e entender que tudo vem da mão de Hashem, por mais que a gente goste ou não. Então, a gente deve compreender, não é? Porque a gente vai ter um acusador. A gente tem um acusador. Isso não é brincadeira. Tem um acusador que está o tempo todo em volta da gente, né? Nos acusando. Nos acusando para quê? Para ceifar a nossa vida, para interromper, não é? A nossa vida. Então veja, essa questão toda é salientada. Vamos lembrar uma aula que a gente teve aqui há algum tempo atrás, que diz o seguinte: olha, no Zacarias, no 3:1, né? Diz aqui, ó. E foi ainda me mostrado Vaereni et Yehoshua Josué, Urá Corém Agadol, Amerra Lefnei Malá Adonai Ve Hassatã
Amed al Yaminu Le Satenu. Foi-me mostrado Josué, o sumo sacerdote, diante do anjo de Deus, e o acusador à sua direita. Tá vendo? O acusador não estava à esquerda, estava à sua direita para acusá-lo. Mas o anjo de Deus disse ao acusador: Deus te repreenda, o acusador, e Deus que escolheu Jerusalém repreenda, pois este é um tição tirado do fogo. E Josué estava vestido com roupas imundas, tá vendo? Então ele estava vestido com qual roupas? Com um corpo imundo, quando se apresentou diante do anjo. E falou para ele: tire as roupas dele, ou seja, tire o corpo dele, essas roupas imundas. Ele disse: veja, tirei de você a sua culpa, não é? Quer dizer, aqui a tirada da roupa foi a tirada da culpa também, porque a alma estava pura. E você será vestida com roupas sacerdotais. O que são roupas de um Kohen Gadol? As roupas de um Kohen Gadol, na verdade, não é isso que a gente imagina, um traje que a gente vai colocar. Mas você vai observar que quando você lê a Torá, você tem algumas roupas do Cohen natural, não é? E você tem outras roupas, não é? Que são do sumo sacerdote, Cohen Agadol. O Cohen normal ele tem 4 roupas e o Cohen Agadol ele tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 roupas. Não é alguém que vai botar uma roupa que é de uma tribo especial, não é nada disso, é alguém que está subindo os mundos espirituais. Por isso que a palavra Cohen, como a gente já observou também, tem gematria 75. Tá vendo? Ele foi tirado as roupas dele, foi botado a roupa de um Cohen, ele tem uma gematria de 75 para que a pessoa possa entender, né, que ela está no processo de reencarnação. E o que acontece dentro disso? Essa palavra Cohen tem valor 75 porque a subida tem um certo ponto que você não consegue mais ir, ó. 10, dentro de cada Sefirot tem 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Ó, isso é segredo. No meio do caminho aqui para Biná é 75. E aí quer dizer que a palavra Cohen está ligada à pessoa que conseguiu se elevar a esse nível de alma que é essa divisão. Quando ele chega lá, sabe o que foi falado para ele? O que foi acusado? A acusação dele é que ele apareceu perante todos os estudantes de Torá, não é? E foi perguntado para ele, pedido para lhe apresentar a Torá do Eterno. Ele era judeu, falava hebraico, então no mundo da alma se fala hebraico, né? Todos nós falamos hebraico no mundo da alma. Quando nós vamos perante o Eterno, nós falamos em hebraico todos os dias. E por que não falamos? Porque a nossa linguagem, a nossa cultura cobriu o nosso corpo. E por que a gente não fala hebraico? Porque nós não nos interessamos. Nós estamos interessados então, em comer o pão sujo da religião e a água suja da religião. Veja, o que acontece então? Nós devemos compreender, né, que essa situação toda que é apresentada para nós, não é? Ela é feita exatamente com um propósito muito profundo dessa reencarnação. E essa reencarnação que agora está acontecendo com Josué, ele foi levado lá, todo o tribunal e todos os tzadikim que estavam para ver o estudo que ele tinha de Torá, as letras hebraicas que eles tinham aprendido aqui, porque conforme o seu corpo aprende as letras hebraicas, então a alma ganha força. Porque as letras hebraicas são um pagamento nos mundos espirituais. Toda vez que você medita, toda vez que você descodifica, toda vez que você escreve com a intenção certa uma letra, você está limpando a sua alma. E aí Satã foi acusar ele de que o estudo de Torá dele não era um estudo
a altura. E aí o que que ele fez? Ele pegou e ele começou a ensinar a Torá em frente às pessoas. Ele começou a falar, não, é porque é assim, assado, aqui é dessa forma, ali é daquela forma, e assim ele foi transformando e mostrando as intenções que ele tinha no coração. Tudo que ele tinha no coração, então a roupa dele foi trocada, ou seja, todas as sefirotes, tudo foi trocado. Isso é uma metáfora para essa questão da alma, não é? A gente fica preocupado com as doenças daqui, se um casamento vai dar certo aqui, se um projeto, mas tudo isso faz parte para você chegar nesse nível de estudo de Torá. E conforme você vai estudando, os problemas vão chegando, é para testar e te dar mérito. Qual o mérito que nós temos em relação ao Rabi Akiva, que vivia entre romanos armado, andando para lá e para cá, buscando matar quem estudava a Torá? E não tinha esse nível de tecnologia que nós temos hoje. Basta você ir no seu celular, coloca um aplicativo, já tem a Torá em hebraico, você olha lá, dá aquela olhadinha, vê o que, que você pode extrair em benefício para si mesmo. E aí o que acontece? Aí sim você vai viver na Torá. Mas você nem parou para pensar que você tem uma alma e que, na verdade, tudo isso que está acontecendo é para você avançar na Torá. Estudar essa Torá de dia? Não. Estudar essa Torá de noite? Não. Estudar essa Torá com toda a sua força, dia e noite, fazendo dela a direção da sua vida, para que você não erre mediante ao Deus de Israel. As pessoas não entendem que Deus ele é um Deus de justiça. Tanto Elohim quanto Yud-Kei Vav-Kei é um aspecto do mesmo Deus, só que um é justiça, um aspecto de justiça, rigor, que está do lado esquerdo, e o outro é de amor. O, as sentenças que nós sofremos pelos tribunais celestes, que às vezes não são nada agradáveis, são para que a gente possa correr para essa Torá rápido. Para a gente poder entender a profundidade dessa Torá e não brincar com essa Torá. Não brincar com as nossas vidas. Não brincar de ser feliz. Quando eu falo não brincar de ser feliz, não é que você tem que ser triste, mas não brincar com a Torá e entender o seu processo. Buscar profundamente essa questão desse processo. Quando nós estávamos ali do ano de 1919, após a Primeira Guerra Mundial, que já tinha sido algo horrível, até a fomentação da guerra, que terminou em 1945, nós tivemos a maior lição da história. A maior lição que nós tivemos é que o povo de Israel tinha se afastado da Torá. 70% da população de judeus já não seguiam mais a Torá. Eles tentaram o Deus de Israel. Abandonaram essa Torá como se essa Torá é para estudar, não é para estudar. Hoje eu estou convertido, amanhã eu não estou convertido. Hoje eu estou brincando, amanhã eu não estou brincando. Hoje eu estou judeu, amanhã eu não estou. Hoje eu sou cabalista, seja lá o que for. Mas eles não entendem que essa Torá é parte primordial para a salvação das suas almas. Não como dogma de fé, não como dogma, eu acredito, eu tenho, então, que Hashem é Deus misericordioso, e isso é até uma infantilidade, porque é Ele mesmo que adoece, é Ele mesmo que cura, é Ele mesmo que deu a vida, é Ele mesmo que tira, é Ele mesmo que criou a alma, e Ele mesmo pode sentenciar a alma a ser perdida. Nós vemos as reencarnações dos estudantes de Torá, Samuel, que era cura, um grande cabalista, Moshe, que reencarna algumas vezes, não por sentido de consertar a alma, mas para trazer a Torá. Finalmente ele vem como Shimon Bar Yochai, depois ele vem como Arizal e finalmente como Baal Hassulam. Esses homens, eles vieram, eles não tinham nada para consertar, mas vieram para ajudar, que é diferente do que a maioria de nós que chega aqui, não é? Para essa missão. Eram homens justos, eram tzadik perfeitos, e trouxeram essa Torá. Passaram por um processo de nascer nesse mundo,
ter o risco de poder cometer um pecado e perder sua salvação. Nasceram para morrer, que é a coisa mais complicada que existe para o ser humano, só para estudar essa Torá. Quantas vezes mais nós vamos repetir essa questão? Aqui no Devarim 28, você tem a promessa de que se você cumprir essa Torá, você vai então ser abençoado, o Eterno vai lhe dar tudo. E se você não está sendo abençoado no quesito espiritual, é porque você não está seguindo essa Torá. A culpa não é do Eterno. O Eterno, logo depois de falar das bênçãos, que é a questão mais séria, certa, que a pessoa deve seguir, não? Ele diz ainda para você não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda de nenhum dos mandamentos que hoje eu lhe ordeno, e não se volte para a adoração de deuses estrangeiros. A maioria dos males que existem na alma dos homens é por causa disso aqui. As pessoas vêm para a Torá, depois voltam para os seus deuses. Veja que coisa séria é isso. Mas se você não obedecer ao seu Deus e observar fielmente todos os mandamentos e leis que hoje lhe ordeno, todas essas maldições virão sobre você. Maldito será na cidade, amaldiçoado será no campo, maldito será o seu cesto e a sua amassadeira, maldito será o fluxo do seu ventre, do seu produto da terra, o parto do teu gado, o parto das tuas ovelhas, maldito será nas tuas idas e maldito será nas tuas vindas e idas. Adonai lançará contra você calamidade, pânico, frustração, todos os empreendimentos que você empreendeu, de modo que em breve você será totalmente eliminado por causa da sua maldade, ao me abandonar. O Senhor fará com que a peste se apegue a você até acabar com você na terra que você entra para possuir. Adonai te atacará com tuberculose, febre, inflamação, com calor abrasador e seca, com ferrugem e bolor. Eles perseguirão até que você morra. Os céus acima da sua cabeça serão cobre e a terra abaixo de você será de ferro. O Senhor fará chover pó sobre a tua terra e cairá areia do céu sobre ti até que sejas destruído. O Senhor te desbaratará diante dos teus inimigos, marcharei contra eles por um único caminho, mas fugirei deles por muitos caminhos. Você se tornará um horror para todos os reinos da terra. Seus cadáveres servirão de alimento para todas as aves dos céus e todos os animais da terra, sem que haja quem os espante. O Senhor te atacará com inflamação egípcia, com hemorroidas, cicatrizes e furúnculos e conselhos da qual você nunca se recuperará. Adonai o atingirá com loucura, cegueira e consternação. Mais uma vez, Adonai o atingirá com loucura, cegueira e consternação. Apalpará ao meio-dia, como cego apalpa as trevas, você não prosperará em seus empreendimentos, mas você será constantemente abusado e roubado, sem ninguém para ajudá-lo. Se você, um homem, pagar o preço da noiva por sua esposa, outro homem a desfrutará. Até mesmo o adultério que acontece é permitido por ele. Se você construir uma casa, não morará nela. Se você plantar uma vinha, não a colherá. O teu boi será abatido diante dos teus olhos, mas dele não comerás. O teu jumento será preso diante de ti e não te será devolvido. O seu rebanho será entregue aos seus inimigos e não haverá quem o ajude. Seus filhos e suas filhas serão entregues a outro povo, enquanto você olha, e seus olhos se esforçarão constantemente por eles, mas você ficará desamparado. Um povo que você não conhece comerá a produção da sua terra, todos os seus ganhos, você será abusado e oprimido continuamente, até que você enlouqueça com o que seus olhos contemplam. O Senhor te afligirá nos joelhos e nas coxas com uma inflamação grave, da qual você nunca se recuperará, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Veja, nunca se recuperará. O Senhor conduzirá você e o rei que você constituiu sobre você para uma nação desconhecida para você ou para os seus antepassados, onde você servirá a outros deuses de madeira e pedra. Você será uma consternação, um provérbio, um monte entre todos os povos dos quais o Senhor te levará. Ainda que você leve muita semente para o campo, colherá pouca, porque os gafanhotos consumirão. Embora você plante vinha, escutíveis, não terá vinho para beber ou armazenar, pois o verme devorará. Embora você tenha oliveiras em todo o seu território, você não terá óleo para unção, pois as suas azeitonas cairão. Embora você gere filhos e filhas, não permanecerão com vocês, pois irão para o cativeiro.
O grilo tomará conta de todas as árvores e produtos da sua terra. Os estranhos em seu meio se elevarão cada vez mais acima de você, enquanto você afunda cada vez mais. Eles serão seus credores, mas você não será deles. Eles serão a cabeça e você a cauda. Todas essas maldições cairão sobre você, te perseguirão e te alcançarão até que seja exterminado, porque não deste ouvido a Adonai teu Deus e não guardaste a Torá e as leis que foram ordenadas. Eles servirão de sinais e provas contra você e sua descendência para sempre. Muito bem. Porque vocês não serviram ao seu Deus com alegria e abundância de tudo. Veja, alegria e abundância de tudo você terá que servir com fome e sede. Ou seja, depois que você não cumpriu a Torá, agora você vai ter que servir com fome e com sede, nu e sem tudo, os inimigos que o Senhor soltará contra você, porá um jugo de ferro sobre o seu pescoço até que você seja exterminado. O Senhor trará contra você uma nação de longe, dos confins da terra, que descerá como águia. O brasão dos alemães era uma águia, uma nação cuja língua você não entende, o alemão. Uma nação implacável que não mostrará aos influentes nenhuma consideração e aos vulneráveis nenhuma piedade. Devorará a descendência do seu gado e o produto da tua terra até que seja exterminado, não te deixando nada de cereal novo, de vinho ou de azeite dos partos dos teus rebanhos e dos cordeiros da tua ovelha, até que trouxerem a sua ruína. Ele os encerrará em todas as suas cidades e toda a tua terra, até que todo muro poderoso e imponente que você confia, e se você que confia em guardas e tudo isso que você confia, seja derrubado, e quando você estiver encerrado em todas as cidades da sua terra, que o seu Deus, o Senhor lhe designou. Comerás o teu próprio descendente, o teu próprio filho, a carne dos teus filhos e filhas que o teu Deus Adonai te designou, por causa da situação desesperadora que o teu inimigo te reduzirá. O chefe da família, que é mais terno e meticuloso entre vocês, será muito cruel com seus irmãos e com a esposa de seu seio e com os filhos que ele poupou. Compartilha com qualquer um deles a carne das crianças que ele come, porque ele não tem mais nada como resultado da situação desesperadora dos seus inimigos e reduzirá em todas. E assim vai. Muito bem. Todas essas questões são dentro do nível da alma, do afastamento da Torá do Eterno e da Kadosh Baruch Hu. Muitas vezes a gente não entende isso e vê agora que quando nós nos afastamos na Torá, então todas as coisas ruins virão. Muitas pessoas não entendem que a argumentação para se afastar da Torá é como a que houve lá em Amsterdã, que era chamada de a Nova Jerusalém, onde tinham os direitos humanos, direitos animais, e todos chamavam aquele lugar muito bom, e todos foram ficando muito longe da Torá pelo excesso de coisas que se conseguiam, e o povo judeu naquela época estava muito rico, e eu estou usando a metáfora aqui do povo judeu só para a gente ter uma compreensão. Aqueles que estudavam a Torá e que tinham reencarnações boas, os meninos foram adotados por igrejas católicas e foram salvos. Alguns rabinos que estudavam essa Torá muito profundamente viajaram e conseguiram escapar. Aqueles que tinham que sair, saíram. Alguns judeus pegaram um barco, foram para Nova York, chegando lá foram mandados de volta para a Alemanha porque tinham que morrer naquele lugar. Não brinque com o Deus de Israel. Se você conheceu essa Torá, se você ama o seu Deus, aquele que te deu a vida, siga essa Torá com toda a tua força e todo o teu coração. Não a siga por milagre, não a siga para conseguir nada, mas simplesmente porque você ama o Deus que dá o bem e o mal. Veja, é Ele mesmo que dá, não há outro, não existe ataque nenhum, e todos os ataques são permitidos por Ele. Por isso eu convido vocês a entender profundamente essa Torá, e que essa Torá possa entrar profundamente na alma de vocês, para que vocês possam salvar a alma de vocês, e quando chegar do outro lado, vocês tenham uma linda Torá para mostrar e falar dela, e falar do que aprendeu com ela, e falar do que ela mudou a sua vida.